Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio de Geopod. E o tema que a gente trouxe hoje é os Estados Unidos após a Guerra Fria. E como sempre, antes a gente fala do contexto de como estava e o que ocasionou a Guerra Fria. Bom, antes da Guerra Fria, uma série de eventos e mudanças estruturais e globais prepararam o terreno para o confronto ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que acabariam dominando a política mundial a partir do final da década de 1940. Nesse contexto, a gente vai dividir entre fases. A primeira fase é a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e terminou em 1918. A Primeira Guerra Mundial abalou o equilíbrio de poder da Europa, e a Revolução Russa de 1917 trouxe os bolcheviques ao poder. Outra coisa também que é muito importante foi o Tratado de Versalhes, em 1919, que impôs duas penalidades à Alemanha e reacendeu rivalidades na Europa, especialmente com a ascensão de ideias revanchistas na Alemanha e um sentimento de descontentamento em várias partes do mundo. A Alemanha não estava agradando esse povo. A segunda fase é o Entre Guerras, que ocorreu em 1919 até 1939, onde ocorreu a Grande Depressão de 1929, que foi a crise econômica mundial, que reforçou a polarização ideológica, já que o capitalismo enfrentava um período de instabilidade. Na Segunda Guerra Mundial, que foi a terceira fase, em 1939 até 1945. E o fim da guerra e as conferências. Com o fim iminente da guerra, as potências aliadas se reuniram em conferência para decidir sobre a reorganização do mapa europeu. E agora, as consequências imediatas da Segunda Guerra Mundial. O que ela ocasionou? Bom, primeiro a divisão na Europa, que após a guerra a Europa foi dividida em esferas de influência. O leste europeu caiu sob a influência soviética e adotou regimes socialistas, enquanto a Europa ocidental foi influenciada pelos Estados Unidos, na ideia capitalista. E agora, o início da Guerra Fria, que é o que a gente quer tanto saber. A corrida nuclear e espionagem, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética buscaram desenvolver armas nucleares. A divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A divisão entre bloco ocidental e bloco comunista. A fundação da OTAN também em 1949, quando os Estados Unidos e seus aliados criaram a OTAN para se proteger contra a possível expansão soviética do comunismo. Então, a partir de 1947, com o agravamento das tensões e a criação de blocos militares e econômicos distintos, o cenário estava preparado para a Guerra Fria. Agora a gente vai ficar com a entrevista da Nicole, que entrevistou a vítima e um analista geopolítico, que é a Gi. Espero que gostem. Oi, gente, a gente está aqui com mais episódios de Geopod e a gente vai falar sobre os impactos que teve nos Estados Unidos sobre a Guerra Fria. A gente está aqui com a vítima dos acontecidos, que é a Camila, e um analista geopolítico, que é a Giovana. Então vamos lá para as perguntas. Primeira entrevista vai ser com a Giovana. Qual foi o impacto imediato do fim da Guerra Fria na política externa dos Estados Unidos? Os Estados Unidos assumiram o poder e com isso eles promoveram uma democracia e intervenções para expandir sua influência. Então vamos para a segunda pergunta. Como o fim da Guerra Fria afetou a economia americana? A globalização acelerou e com isso abriu novos mercados de trabalho. Como a Guerra Fria impactou na segurança nacional dos Estados Unidos? Com a nova ameaça de terrorismo, especialmente depois do 11 de setembro, a segurança mudou, dando prioridade à defesa e o controle interno. Agora a gente vai para o segundo bloco do episódio, que é a entrevista com a vítima. Então a primeira pergunta é: como era o clima da vida nos Estados Unidos durante a Guerra Fria? Havia um constante medo de ataques nucleares e tensão afetando o cotidiano das pessoas. A gente vai para a segunda pergunta. Qual foi a sensação com o fim da Guerra Fria nos Estados Unidos? Foi um alívio inicial, mas logo surgiram incertezas sobre novos conflitos e mudanças na política americana. Como você vê o impacto disso tudo na sua vida hoje? Que ainda existe muito medo, porque as divisões políticas que começaram naquela época adicionaram novas ameaças, como o terrorismo e também novas preocupações nos dias de hoje. Então, gente, foi esse o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente está sempre aberto a novas perguntas para os nossos convidados responder.